queridos e queridas, eu sou a Miriam Nakazone do Ateliê Na Costura e também do grupo fechado Bolsas na Costura com Miriam Nakazone. A proposta da aula de hoje é esta peça, que eu fiz em outras padronagens também, padronagem infantil, é uma lancheira térmica. Olha, essa aqui eu fiz com padronagem infantil, tenho essa aqui em azul, tem essa aqui de bolinha. Essa lancheira eu já fiz há muitos anos atrás e deixei lá no meu blog. Só que eu fazia ela com viés, o acabamento interno com viés. E agora eu faço ela com forro e sem viés. Ela não era forrada antigamente, era só com a manta térmica. Agora não, eu tenho o tecido principal, a manta térmica e o forro. Eu forro com bagum. Bom, a lista de material eu vou deixar na descrição do vídeo. O molde também no finalzinho do vídeo eu vou deixar o esquema, mas eu vou explicar como que eu faço. É bem simples. Essa é uma lancheira que eu fiz a pedido do pessoal do grupo. Eles me pediram, eles viram a peça que eu fiz e me pediram. Então tá aqui, conforme prometido, a lancheira térmica. Vamos começar nossa aula? Vamos lá? Para iniciarmos a aula da lancheira térmica de hoje, nós vamos começar com um molde. Como que eu faço esse molde? Então, primeiramente, eu vou fazer um retângulo de 40 por 54. Vou pegar essa folha e vou dobrar no meio. E aí eu vou fazer os recortes. Então, eu vou marcar 6,5, descer 7, marcar 14, olha, esta medida aqui, ó, 6,5, desço 7, 14, subo 7, 13,5, desço 7, 14, subo 7 e 6,5. Então, ó, 6,5, desço 7, 14, subo 7, 13, desço 7, 14, subo 7, 6,5. Então, as duas extremidades as medidas são de 6,5. Os dois vãos são de 14 e essa medida entre os vãos aqui é de 13. Então, o molde vai ficar assim depois de aberto. Por que que eu faço assim? Porque agora eu recorto junto, então as duas partes saem iguais, porque depois quando eu abro o molde, já está as partes recortadas, as duas partes. Então o molde vai ficar desse jeito. No final do vídeo, eu vou colocar este croquis aqui lá para vocês terem a medida certinho, tá ok? Então tá, molde tá pronto, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido principal e vou riscar no tecido. Risquei no tecido, eu vou ficar com este recorte aqui, ó, no tecido. Aqui, meu tecido principal já está cortado. Aí eu preciso cortar o forro. O forro, como essa lancheira não vai ter viés, então ele vai ter um forro. O forro, eu vou dobrar o molde aqui no meio, olha, e vou acrescentar aqui 1 centímetro de costura. E vou cortar duas partes dessa. Esse vai ser o nosso forro. E eu tô usando forro, tô usando o bagum. Eu gosto de usar o bagum para as lancheiras térmicas. Então, olha, eu gosto do branco também, para ficar clean, para ficar bem bonitinho o forro. Então, cortei o forro, cortei o tecido principal, falta o quê? Falta a manta térmica, que eu uso o Etaflon 2,5, tá aqui. O Etaflon 2,5, eu vou cortar um retângulo 1 centímetro, a volta todo maior que o molde. Então, se o retângulo para o molde eu usei 40 por 54, eu vou cortar um retângulo agora 42 por 56. Por quê? Eu vou colocar o meu tecido aqui em cima do Etaflon, vou fixar esse tecido aqui,
deixando sobrar, olha, 1 centímetro a volta toda. Eu vou fixar com grampo. Eu uso aqui os meus prendedores, grampo. E coloco aqui, ó. E vou prender a volta toda do tecido. Porque o que eu vou fazer depois? Eu vou passar uma costura para estabilizar o tecido principal na manta Etaflon. Certo, pessoal? Porque se eu corto ele da mesma medida, esse tecido pode escorregar e sair menor. Olha aqui, eu vou até dar uma recortadinha. Tá muito, ó, tá muito grande aqui. Também não pode ser muito grande, senão os grampos não alcançam o tecido. Então aqui eu vou dar uma tiradinha com a tesoura. Eu não recorto. Por enquanto eu não vou recortar aqui, fazer esses recortes aqui. Vou prender. Daí o que eu vou fazer? Eu vou para a máquina. Ó, aqui também tá meio grande, então eu vou dar uma cortadinha. Eu vou para a máquina passar uma costura de segurança. Uma costura auxiliar, como vocês quiserem chamar. Bom, quando eu uso a máquina industrial, eu não tenho zigue-zague. Então, eu não vou passar zigue-zague, eu vou passar uma costura reta. Se eu não tiver... eu mesmo tenho uma pretinha ali no fundo, uma máquina antiga, ela não tem zigue-zague. Então, se eu fizer nela, eu tenho que passar a costura reta. Se vocês têm uma, como aquelas máquinas que estão lá no fundo, Singer, Facilita, zigue-zague, ou essas mais modernas, tem uma Brother também que tem zigue-zague, pode passar um zigue-zague só para fixar. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer na minha máquina industrial, mas você pode fazer em qualquer máquina comum, desde que seja uma máquina não muito fraca, né, pessoal? Mas eu comecei fazendo a lancheira térmica e eu fazia numa Brother, uma máquina Brother doméstica. Esse aqui é um projeto, um dos primeiros projetos que eu fiz em 2014, quando eu eu me aposentei e comecei a trabalhar mais efetivamente nesse ramo de bolsas aqui. Então, é um projeto antigo que eu fiz esses dias, mostrei no meu grupo e o pessoal pediu, então eu estou fazendo para vocês. Antigamente, eu não fazia ela forrada, eu fazia com viés. Mas depois, com o tempo, a gente vai pegando mais prática, vai vendo a necessidade do forro. E hoje eu faço ela forrada, porque o viés realmente eu acho chato de pregar. Já fiz muitas peças com viés, mas se eu puder evitá-lo, eu evito. Então agora eu faço ela forrada e não precisa de viés. Bom, agora então, pessoal, eu vou para a máquina, passar essa costura aqui, né, de segurança para fixar o tecido na manta Etaflon. Eu estou usando uma manta Etaflon que ela é manta dos dois lados. Tem uma que é só a espuma. Tanto faz, viu, pessoal? É que essa, eu gosto mais de trabalhar com ela, ela não enrola, então ela fica mais fácil de trabalhar, tá? Então, eu vou fazer isso e voltamos para dar continuidade. Pessoal, um detalhe, antes de eu ir para a máquina, deixa eu explicar. Quando eu vou passar a costura, eu nunca começo das pontinhas. Quando eu vou fixar a manta no tecido, ou a manta Etaflon, ou qualquer outra manta, eu começo sempre, ou quando eu vou estruturar a bolsa também, eu começo sempre da metade aqui da peça. Não tem perigo de ficar entortando aqui os cantos, ela dá mais certo. Então, eu começo da metade, tá ok? Então, vamos para a máquina. Bom, pessoal, o tecido principal já está estabilizado na manta Etaflon. Então, agora eu posso fazer os recortes. Então, agora eu vou recortar, olha, recortar onde está o tecido.
Então vai ficar tudo certinho, não vai ficar sobrando. Fica mais fácil de trabalhar com ele assim. Do que você já recortar a manta e depois tentar encaixar no tecido, que ele vai escorregar, vai ficar mais difícil. Olha, como ele fica fácil de eu recortar. Bom, agora, pessoal, já estamos com o nosso tecido recortado. Agora não preciso mais do molde. Já estou com o forro cortado. Ainda vou precisar de um cursor, de um zíper. O zíper eu vou cortar maior que 40. Então, eu vou precisar de um zíper com 48 a 50 para ter uma sobra aqui dos dois lados. Bom, eu vou preparar também a minha alça. A minha alça, eu estou fazendo ela em PVC também, né? Estou usando o material todo em PVC, que o PVC eu não preciso colocar a manta R1, R2. Então, eu uso direto. Bom, pessoal, então, para a alça eu vou precisar o quê? Uma tira de 6 centímetros por... eu corto o comprimento todo, mas na realidade eu vou precisar de 2 tiras de 6 centímetros por 54, que são as nossas alcinhas. Então, eu corto uma tira só, eu acho que fica mais fácil. E aí, eu vou passar um risco aqui no meio da tira. Tem 6 centímetros, então eu marco 3 e marco a extensão toda. Porque daí eu vou pegar a minha tira e vou fazer chegar até este meio. Eu já mostro aqui para vocês, ó. Vou fazer isto aqui com a minha tira, tá? Aí, se vocês quiserem passar a fita dupla face para ficar mais fácil, fique à vontade. Eu acho que não tem necessidade, porque eu vou usar os grampos, e olha, então eu dobro aqui, e o PVC ele é molinho, ele é fácil de trabalhar com ele. E aí eu dobro mais uma vez, aqui, tá vendo, ó? Dobrei aqui, e daí eu dobro mais uma vez. E eu ponho o grampo. Vou fazer isso, a extensão toda da tira, depois eu corto no meio. Ou então você já corta 2 tiras de 6 por 54 e já fica... E faz isso, e faz esse procedimento nas duas, aí, né? Eu vou para a máquina e vou passar uma costura aqui, olha. Uma costura aqui e outra costura aqui. E a minha alça já fica pronta. Bom, pessoal, quando eu vou para a máquina, eu já vou fazer a alça e eu já vou fazer aqui também esse procedimento de pregar o zíper. Então, quando eu vou pregar o zíper, eu vou fazer o sanduíche do zíper aqui. Eu gosto sempre de marcar o meio aqui, ó. Então, eu dobro aqui, acerto a pontinha com pontinha do tecido. Acerto bem e dou um piquezinho, tá? Não é um pique grande, porque senão fica ruim, tá? É pequenininho. Faço isso dos dois lados. Fiz isso dos dois lados. Agora eu venho com o zíper, eu faço a mesma coisa, para que sobre igual dos dois lados. Dobra aqui. Eu gosto de destacar o zíper já, fica mais fácil. Pique bem pequenininho. Aqui também, ó. Aí eu venho com o zíper, olha, direito do zíper, direito do tecido. Acerto o pique com pique e coloco um grampo.
Outro lado, mesma coisa. Pique com pique, direito do zíper, olhando para o direito do tecido. Então, agora eu vou, primeiro, vou fixar esse zíper aqui com uma costura, eu chamo de costura auxiliar, porque eu estou ligada à área da mecânica e eu fui professora de desenho técnico e estou acostumado com essa linguagem, né? É cota auxiliar, então eu passei a usar costura auxiliar, mas alguns chamam de costura de segurança, como vocês quiserem, tá? Então, agora eu vou para a máquina e vou fazer isso. Pessoal, agora que eu já passei essa costura aqui de segurança aqui, e mais esta aqui, eu vou fazer o sanduíche com o forro. Então, eu vou pegar o forro, ó, lembra-se que nós deixamos uma parte aqui maior para costura, para emendar depois, é onde a gente vai deixar um espaço aqui sem costura para desvirar a lancheira. Então, agora nós vamos fazer o quê? O sanduíche. Então, o sanduíche eu vou fazer, ó, direito do tecido, direito do forro. Vem aqui, ó, e coloco o grampo. Fazer isso deste lado e do outro também. Aqui, ó. Eu já deixo um pique também aqui no meio, né? Então, tomando cuidado para deixar a parte que tem costura do mesmo lado aqui do outro, do mesmo... Aliás, tomando cuidado para deixar esta parte aqui do fundo da lancheira tomando cuidado para deixar a parte que tem costura para cá, né? E a parte que não tem costura vai aqui no zíper. Onde eu não deixei costura, fica aqui no zíper. Então, ó, pique com pique também. Acerto aqui. E agora eu vou passar um pé de máquina. Então, não é mais aquela costura fininha aqui, só para fixar o zíper. Agora é uma costura definitiva. Então, é um pé de máquina mesmo. Bom, eu vou fazer isso. E daí eu volto para mostrar como que eu vou pespontar isso aqui, tá? Bom, pessoal, já passei a costura aqui dos dois lados. Então, agora eu vou virar esse forro para cá, ó. Vou puxar bem esse forro. E nós vamos pespontar essa peça. Eu tô usando um branco e preto, então eu posso pespontar tanto com preto como com branco. Se eu usar o branco, eu vou usar branco embaixo também. Se você usar o preto, você usa preto aqui e branco aqui. Porque fica muito feio quando a gente abre uma peça, o tecido é branco aqui e o pesponto é preto. Não combina. Então, toma muito cuidado em trocar a linha da bobina quando embaixo nós temos um tecido de outra cor. Então, capricho é tudo numa peça artesanal. Muito capricho, muito cuidado na hora de fazer. Então, agora eu vou pespontar e já vou passar a costura aqui na alça, porque depois nós vamos voltar, eu vou explicar como que nós vamos prender essa alça na lancheira. Bom, pessoal, agora eu já cortei as alças na medida 54, né? Então, eu vou explicar como que eu prego essas alças aqui na lancheira térmica. Então, eu pego o meu lado mais bonito, né? Vai deixar o meu direito. E no avesso, eu vou pregar um pedaço de fita dupla face. Essa fita aqui, ó. Eu vou medir 14 centímetros. Aqui, ó. 10, 14. Nas duas extremidades.
Eu venho com a fita dupla face, coloco aqui no 14. Eu sempre deixo passar um pouquinho, que daí ela gruda na base, fica mais fácil de tirar. Venho desse lado, faço isso, e desse lado aqui também, ó. Medida de 14 eu prendo. Deixa eu passar um pouquinho. Aí eu vou tirar aqui o papelzinho da fita. Pronto. Faço isso dos dois lados, ó. Gruda aqui, fica mais fácil de puxar esse papelzinho, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, olha. Vou deixar aqui da costura do zíper, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro. Posso até usar a base aqui, ó. 1 centímetro. E vou pregando. Aqui, ó. Uma marquinha aqui. Porque eu vou costurar até aqui esses 14 centímetros. Então, por cima dessa costura que já está na alça, eu vou passar outra costura, vou procurar colocar minha agulha bem em cima aqui e vir até aqui. Deste lado, vou fazer a mesma coisa. Deixo mais ou menos 1 centímetro de distância. E venho até aqui, ó, 14. Eu tô fazendo um pontinho com a caneta de marcar sintético, tá? Só para mim parar com a costura aqui no 14. Então, agora eu vou para a máquina e vou pregar as alças, ok? Aquela lá eu já deixei mais ou menos fixada, né, também. Então, eu vou pregar os dois lados, tá? E eu volto para darmos continuidade à nossa aula. Bom, nós já costuramos as alças, né, já estão pregadas. Muito cuidado a hora que for pregar as alças para deixar o forro de fora, né, para não costurar junto. Bem, agora então nós vamos colocar o cursor. Nós vamos fechar aqui, olha. Colocarmos o cursor. Acertar as duas partes aqui. Eu sempre corto um pedacinho dos dentes de um lado. Acerto as duas extremidades aqui do zíper. Nivelo. Aí, então, eu venho com o zíper, coloco do lado que tem dentes. Pego o lado onde eu tirei os dentes, encaixo, seguro as duas pontas e puxo. Vou até o final e coloco de novo para ficarem os dois lados fechados. Então, agora eu coloco de novo. E paro com o meu zíper aqui no meio, ó. Certo? Agora, eu vou virar no lado do avesso aqui. Nós vamos pegar essa lancheira e virar de novo. E agora, pessoal, esse fundo aqui precisa ser fechado.
Então, olha, mas não fechado totalmente. Eu vou acertar as duas pontas, colocar um prendedor. Eu tenho que deixar uma abertura para desvirarmos a peça. E deixem uma abertura grande, porque se ficar pequeno, vocês vão ter dificuldade para virar a peça. Então, eu venho agora e costuro até mais ou menos aqui, ó. E até onde eu coloquei aqui o prendedor. Então, olha, eu tô deixando uma abertura grande. Olha. Então, aí é suficiente para eu desvirar com facilidade. Se vocês deixarem pequeno, vocês vão sofrer, tá? Então, deixa uma abertura grande. Agora, eu vou e fecho essas duas extremidades aqui. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos acertar essas pontas aqui, olha. A lancheira, colocar um prendedor. Nós vamos fazer primeiro aqui no tecido onde está a manta, né? Nós vamos costurar vindo daqui dessa extremidade até chegar aqui no comecinho do zíper e parar com essa costura aqui. Para, dá o retrocesso, para. Deste lado aqui, a mesma coisa. A gente costura até chegar no zíper e paramos aqui. No forro, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos costurar ele até chegar no forro, no zíper. Chegou no zíper, nós vamos parar. Nós vamos fazer isso deste lado e deste lado, deste outro lado. E eu volto para explicar como que nós vamos fechar aqui o meio, tá? Bom, depois que nós costuramos, né, até aqui, até chegar no zíper das todas as extremidades, daqui também. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora passar uma costura aqui no meio do zíper. Então, agora nós vamos unir as duas partes. Então, nós vamos costurar só aqui esse pedacinho do zíper junto. Só aqui que ele vai ficar preso junto, tá? Então, eu vou para a máquina e já volto para dar continuidade. Bem, agora que o zíper já está preso aqui nas duas extremidades, eu posso cortar o excesso de zíper aqui, ó. Excesso de zíper dos dois lados. E também eu posso abrir o zíper aqui dentro. Abrindo o zíper vai ficar mais fácil para a gente fechar as caixinhas de leite aqui nas extremidades. Vai te dar mais mobilidade. Agora eu vou fechar, ó, vou abrir aqui ao contrário, nada mais é do que a caixinha de leite. Ó, acertar bem as pontinhas e nós vamos passar a costura aqui. Vamos costurar esta parte, este outro lado aqui também. Colocamos um prendedor. Esta parte também. Fechamos as 4 extremidades aqui, as 4 caixinhas de leite do tecido principal. Vou para a máquina, fecho essa parte aqui da manta. Depois eu volto para fechar aqui o forro. Bem, pessoal, nós já fechamos, né, as 4 partes aqui da manta. Nós vamos fechar agora a parte do forro. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos aqui abrir ao contrário, né? Vamos fechar a caixinha de leite do forro. Acertarmos as 4 pontas aqui. Vamos passar uma costura aqui no forro, nas 4 partes. E a
a gente já volta para desvirarmos e a nossa peça vai estar quase acabada. Bom, pessoal, depois que já costuramos todas as partes aqui de dentro, né? Nós podemos então desvirar a nossa peça por aquela abertura deixada. Eu vou desvirar a peça. Olha como que tá ficando a nossa peça, né? Muito bonita, né? Bom, pessoal, agora eu vou fechar lá o fundo, né? Colocar a minha etiqueta e volto para mostrar como que ficou, tá bom? Já a gente vai mostrar essa peça finalizada. Vamos lá, fechar o fundo, que agora ficou aquele fundo aberto, né? Então eu venho aqui, ó, puxo novamente o forro para cá, dobro as pontinhas aqui para dentro, né? E vou passar uma costura aqui, ó, fechando aqui o fundo, ó. Dobra aqui as pontinhas e vou passar bem aqui na beiradinha, uma costurinha fechando. Daí eu vou colar minha etiqueta e volto para mostrar a peça acabada, ok? Bom, pessoal, aqui está a nossa peça acabada. Veja como ela ficou bonita. É uma lancheira que não tem viés no acabamento. Vocês viram, eu fiz com forro e tá tudo, as costuras estão todas embutidas. É prática para levar sua marmita, seu lanche, levar para o trabalho. Vocês podem fazer de várias padronagens. Então, essa aqui é a nossa peça acabada. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha. Se quiserem também entrar no grupo Bolsas na Costura com Miriam Nakasone, pede lá que eu adiciono. Vou deixar todo o material aí na descrição do vídeo e até a nossa próxima aula, já estou preparando uma aula nova para vocês. Tá? Não esquecem de, se gostarem, curtir e se inscrever no canal. Tá aqui, lancheira térmica.